Aí liga a câmera, né? Hoje o Renato tá com a câmera ligada e eu não. Pronto. É isso aí, pessoal. E aí, passaram bem a semana? Vi que vocês estavam comentando aqui de matéria que vocês gostam, que vocês não gostam, a hora que eu cheguei aqui. Mas é Não, normal. a gente estava conversando de que o. Não estava conversando de qual matéria a gente gosta, não gosta. É que o Renato, ele perguntou, falou que gosta muito de direito constitucional e estava pensando em fazer Uhum. uma pós nisso. Ele falou que é uma disciplina que todo mundo deveria fazer, saber, É, né? Daí eu falei, concordo. Tipo, direito. uma disciplina, por mais de que um faça especialização em direito civil, Uhum. penal, administrativo, etc., tem que saber pelo menos profundamente o básico do Não direito é. constitucional, porque é a Direito base de constitucional tudo, né? não tem opção. Direito constitucional não é uma Não tem opção opção. de você gostar ou não gostar. Tem que saber bem, Ô, né? professor, e sabe com essa questão que nós estávamos conversando? Hum, Que se você olhar para as PUC, uhum. você vai achar só em São Paulo essa bendita dessa pós. Sim, é muito difícil pós em direito constitucional, né? Por quê? Me fala por que você quer Porque tem da pouco área. professor. Tem pouco professor, especialista, né? Acha? Especializado em direito constitucional tem muito pouco. Eu mesmo, o direito constitucional, eu fiz a especialização no mestrado, doutorado. Em pós, nunca fiz em pós. Porque é muito difícil achar pós nessa área. Hoje em dia ainda tem umas pós EAD que facilita alguma coisa assim, né? Mas quando eu me formei não tinha. Você tinha que ir para longe para fazer isso. É difícil mesmo, tem pouco profissional nessa área. Tem gente que sabe, mas especialista mesmo é muito pouco. Gente especializada é muito pouco. E é uma área importantíssima que não pode deixar de trabalhar. Não pode deixar de trabalhar. É isso aí, pessoal. Bom, mas pessoal, a aula passada então a gente lidou com os problemas da antiguidade, né? Espero que tenha ficado claro de alguma forma para vocês. E a gente vai fazer um rompimento geral agora, né? Porque a gente vai para o medieval. A gente vai para a medievalidade. Para a ideia de justiça medieval. Então, tudo que a gente encontrou até agora é uma ideia de justiça do ponto de vista antigo, que está ligado geralmente à ideia de virtude, né? De justiça metafísica ligada à virtude. E agora a gente vai ter uma passagem muito sensível para o medieval, né? Para o plano medieval, que vai fazer com que a gente tenha uma aproximação com o nosso tempo moderno, mas ao mesmo tempo a gente tenha uma aproximação também com o nosso com uma realidade de transformar o antigo, né? Bem, se é medieval, necessariamente a gente vai trabalhar com conceitos cristãos católicos, tá? Porque essa é a condição da medievalidade para o pensamento intelectual, né? Se vocês bem sabem historicamente, pelo menos no Ocidente, a autorização, basicamente, de pensamento filosófico, escritura, estudo é eclesiástica, né? A gente não tinha uma possibilidade geral de estudo, então normalmente a filosofia, o pensamento acadêmico era pensado dentro dos mosteiros, dentro das comunidades eclesiásticas, pelos próprios, o domínio da escrita estava com os escribas, né? Então a gente tem um pensamento muito ligado a isso. Hoje a gente vai fazer uma introdução à filosofia teológica da justiça, né? Para na aula que vem a gente conseguir fazer a comparação ali, trazer dois dos grandes pensadores da filosofia medieval, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, né? Que vão ser nossos dois pensadores da medievalidade, que a gente vai recortar, claro, teria muitos pensamentos interessantes, né? Dentro dessa parte tem Irineu de Leão, por exemplo, é um grande pensador dessa estrutura, mas a gente iria muito longe e não temos tempo para isso, né? Se alguém tiver interesse no estudo da área
da filosofia medieval, né? Me avisa aí qualquer coisa, a gente vê se eu consigo fazer uma nuvem, porque eu tenho toda a coleção da patrística aqui em PDF, né? Então, todo o pensamento filosófico da medievalidade proto e cristã, eu tenho aqui a coleção completa desse movimento da patrística, que é a coleção maior. Se vocês forem comprar a coleção da patrística aí pela editora Paulus, vocês vão gastar aí uns R$3.000, né? Brincando. Né? São livros de extrema importância para a filosofia. E, enfim, né? Se vocês quiserem, a gente consegue. Eu tento colocar numa nuvem aqui para vocês, alguma coisa para vocês baixarem. Hoje, pessoal, estou usando como referência, né, antes de entrar nos autores propriamente ditos, para a gente entrar na linguagem do que a gente está comentando hoje, a gente vai usar, por incrível que pareça, isso não é um culto, mas a gente vai usar Bíblia. Né? Nosso referencial hoje aqui vai ser a escritura moderna bíblica. Né? Mais especificadamente, a gente vai trabalhar um pouquinho com a profecia do Novo Testamento, né, dizendo assim, pelo menos do meu ponto de vista da filosofia, a gente vai trabalhar com epístolas paulinas, né, em especial com a carta aos Romanos, que a carta aos Romanos é uma das maiores escrituras do Novo Testamento que a gente dispõe de estudo filosófico, né? Então, alguns adendos que eu vou colocar para vocês aqui. Muitos de vocês aqui devem ter suas próprias religiões, a maioria de matriz cristã. Essa não é um ponto de vista teológico, tá? Não é um ponto de vista religioso, é um ponto de vista filosófico. Não tem o condão de desmerecer ou diminuir qualquer tipo de fé cristã ou de modelo de fé. A gente está fazendo uma análise de pensamento filosófico sobre essas estruturas. Né? As estruturas bíblicas, principalmente tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, são fontes importantíssimas para o pensamento filosófico. Né? Então, por esse ponto de vista metodológico de estudo filosófico que a gente vai fazer. Né? É bom a gente colocar esse disclaimer antes, porque não se trata de uma análise de finalidade teológico-religiosa. Então a gente vai ter discussões aí dessas traduções que a gente vai utilizar, etc., dentro do luteranismo, dentro do calvinismo, dentro do catolicismo, né, dentro do modelo da TEF, da tradução Novo Mundo do Testemunho de Jeová, vai ter muita diferença. Eu estou escolhendo aqui, eu até passei para vocês, já está no AVA, né, eu coloquei para vocês uma versão bilíngue dos primeiros 11 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, com uma tradução que eu julguei ser uma tradução mais neutra, né, mais fiel à filologia, justamente para a gente não ter problemas de enfrentamento religioso. Né? O escaneamento não está dos melhores ali, porque eu escaneei de um livro meu aqui. Né? Para quem quiser essa versão, que não falta aqui em casa é a Bíblia. De todo tipo de versão. Né? Eu usei essa versão aqui, do Novo Testamento grego, que está traduzida pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Deutsche Bibelgesellschaft, que é uma tradução um pouco mais acadêmica, né? Que a tradução em português é derivada dessa tradução bíblica aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, que ela tem um condão um pouco mais acadêmico de tradução, e não tanto do ponto de vista filosófico, teológico, tá? Então, feito essas questões aí, vamos começar. Só um minutinho aqui para eu arrumar a imagem para poder passar para você. A gente tem uma vertente de pensamento grego que ela está muito ligada, como a gente viu, uma tentativa de explicação cósmica, de separação entre um plano corpóreo e um plano de alma, no sentido mental do sujeito, mas ainda assim com uma certa reflexão interna do sujeito. Né? Então, tanto em Platão quanto em Aristóteles, a gente conseguiu perceber que a dependência da virtude, da justiça, ela depende, de certa forma, de uma consequência de atos
passadas a partir do próprio sujeito, né? Então, a responsabilidade da justiça está no sujeito. Ainda que esse sujeito seja o governante a partir da polis responsável pela repetição, mas ainda assim a gente tem uma responsabilidade de sujeito para a emancipação da justiça. Pessoal, com a derrocada, né, da tradição grega no mundo, né, e essa derrocada não se dá por um ponto específico, né, tanto que essa passagem que a gente está fazendo para o medieval depende da Grécia, né? Se vocês forem observar, por exemplo, toda a estrutura que concorre com o pensamento grego naquele momento ocidental, que é o pensamento de Israel, que está ligado à língua hebraica, né? Quando a gente vai trabalhar com a passagem para o Novo Testamento, para a passagem para o mundo moderno, né, para o mundo medieval, a gente está trabalhando ainda com o grego, né? As escrituras do testamento não hebraico, né, dos textos já proto ou cristãos, são utilizados, são escritos pelo grego ainda e com muita influência grega, né? O livro que a gente está escolhendo para discutir aqui, Paulo, né, quando a gente discute Paulo de Tarso, a gente está discutindo necessariamente um cara ligado ao pensamento grego, né? Mas é um pensamento influenciado pela Grécia, mas ainda assim muito ligado à tradição judaica, né? Então é um judaísmo lendo a Grécia. Então a gente tem todo um aparato da lei mosaica, né? Todo um aparato da lei de Moisés, lendo por essa chave hermenêutica, por essa chave judaica, a leitura da influência grega, né? Que vai ter um conflito muito grande sobre perspectiva de mundo, né, do que a gente está acostumado. E a ascensão desse cristianismo aí, então, ele vai marcar o fim da Era Antiga, né, principalmente ali com o fim do Império Romano, né, que claro que não vai ser exatamente um fim, porque ele vai durar já dentro da Era Cristã, né, mas já com o fim do Império Romano e com a derrocada da grande estrutura grega, que a gente vai ter origem ali no pensamento medieval, que vai ter uma substituição muito grande de onde se encontra a justiça, né? O local da justiça, ele vai sair da ideia de virtude, porque a ideia de virtude é uma ideia necessariamente humana, de racionalidade humana, de ponto de vista humano. E essa justiça vai passar para um plano totalmente etéreo, né? Não há justiça no plano dos homens, só há justiça no plano divino, né? Então a gente tem agora aqui uma passagem total da responsabilidade de agir justo, né, para a passagem de caminhar à justiça, ou seja, de buscar a justiça, porque nós mesmos somos marcados por todas as barbáries do início da genealogia judaica, né, da Gênese. Quem já leu Gênesis sabe que não se trata só do pecado original, mas de todo aquele desenvolvimento, né, de problemas aos primeiros, né, desde Balaão até Enoque, todas aquelas figuras do Gênese que vão nos trazer problemas de caráter ali, problemas do pecado, né? Então nós carregamos em nosso espírito essa herança da chaga do pecado, né? Ou seja, a justiça não pode morar em nós. Essa é uma ideia essencialmente judaica, né? Que a partir do cristianismo a gente tem uma possibilidade de um resgate da justiça, mas ainda assim não por nossos próprios meios de ação, como seria na Grécia, né? Mas por uma busca de uma vida de negação, né? Ou seja, negar a própria humanidade seria a única forma de alcançar a justiça. E esse é o paradigma inicial que a gente vai ter que estudar aqui hoje, né, para a gente conseguir entender um pouco de Tomás de Aquino e de Agostinho na aula que vem, para a gente ter alguns pontos de vista mais corretos sobre o medieval. Bom,
Meus caros, se a gente for dizer necessariamente já a partir do começo, a gente pode trazer já logo de começo, a gente já vai trabalhar então com a carta aos Romanos, né? E logo nas primeiras frases, né? Logo nas primeiras frases, a gente já pode ter algumas referências sobre o problema que a gente vai tratar, sobre essa nova ideia, né? Então, como eu falei para vocês, a gente está aqui na introdução à carta de Paulo aos Romanos, né? Que vai trazer para a gente uma estrutura mais ou menos assim, né? Aqui a gente vai ter escrito Paulos, e essa palavra aqui é muito importante para a gente. Paulos, doulos. Essa é as primeiras duas palavras. Paulo, doulos, escravo, né? Transliterado, né? A gente tem Paulos, doulos, doulos. Por que esse primeiro movimento já traz uma ideia? Isso daqui é as duas primeiras palavras da carta a Romanos, né? Eu vou até colocar o que vem, porque doulos, escravo, né? Escravo é uma palavra muito importante, mas lembrando que escravo de quê? Né? Escravo do Messias. Né? Escravo do Messias. Aqui está escrito Cristão, né? Messias. Paulus Doulos Christou. Pessoal, aqui a gente tem vários significados filosóficos que a gente já vai ter uma relação, né? Uma relação do qual significado filosófico a gente está querendo dar à medievalidade, tá? Isso aqui é como se fosse é um C, tá? Isso aqui é como se fosse um X, tá? Muito parecido com o nosso X, esse que é o C aqui. Pessoal, vejam só. Vamos pegar uma pequena referência histórica primeiro para a gente conseguir ter essas relações, tá? Essa primeira palavra, por incrível que pareça, já tem um grande significado para a gente, tá? Porque, em essência, esse apóstolo, né? Apóstolo Paulo, que vocês conhecem, chamado Paulo de Tarso, na verdade, né? Na verdade, o nome de batismo dele não é Paulo, né? Vocês devem saber que o nome dele de batismo é Saulo, né? Tá. E qual que é o problema disso? O problema pra gente é claro, tá? Porque você vê que apesar da escrita grega, né, apesar dele ter escrito em grego, ele escreve Paulus em grafia romana, latina, né? Existe uma proximidade muito grande com Saulo e Paulo na sonoridade, só que Saulo, essencialmente, é uma palavra hebraica, uma palavra ainda de raiz aramaica, né? Que na sua tradução refere-se justamente ao rei Saulo, descendente do rei Davi, que quer dizer justamente grandioso, né? Grande, poderoso. Saulo tem uma conotação de poderoso, grande, em aramaico. Tá? E por que ele muda seu nome para Paulo agora? E eu quero que vocês vejam que interessante, porque ele não só muda, mas ele escreve, ainda que em grego, em grafia romana, para Paulus, que tem uma sonoridade parecida, porém, Paulus, em latim, tem uma conotação inversa. Paulus é pequeno, é mínimo, insignificante. Então, veja, a gente já tem aqui um rompimento do grandioso
para o apequenado. Né? Então, há um motivo filosófico por trás dessa primeira palavra, Paulo, de como Saulo de Tarso se identifica na carta aos Romanos, ou seja, romano é aquele que é de direito. Ele se identifica aos romanos como Paulos, o apequenado, em substituição a Saulo, o grandioso. E não só na mudança de nome sobre Paulos, ele se define como escravo, doulos. Uma boa parte das traduções aí, justamente porque por isso que eu fiz aquela primeira relação para vocês lá, né, sobre problema de traduções e por que eu escolhi essa, né. Muitas traduções vão minimizar essa palavra doulos, do grego, para servo. Né? Bem, mas doulos necessariamente tem a ideia de escravo, né? de escravo juridicamente falado, né? Da ideia do escravo jurídico. Né? Esse grego neotestamentário que a gente está trabalhando aqui, ele não é utilizado sobre essa delicadeza de palavras, mas sim por uma preocupação com a escritura judaica. Por quê? Porque o fato de que a vida linguística do judeu ele se sente sempre em terra estrangeira, vamos dizer assim, e que ele sabe que a verdadeira língua pátria dele, né, a língua hebraico, está em outro lugar, que não na terra de onde se fala, né, no âmbito linguístico da língua santa, vamos dizer assim, vai ser inacessível ao discurso cotidiano. E Paulo aproveita isso para falar de um tom diretamente profético, para descrever aqui uma potência religiosa da língua que se revolta contra aqueles que falam. Né? Ou seja, não é uma língua dele, não é uma linguagem dele, mas necessariamente um problema, né? Um problema de entender-se como não jurídico, como um elemento não jurídico. É interessante para mim essa estrutura, né? Porque os escravos, né, no mundo clássico, eles não tinham personalidade jurídica, né? E assim não tinham tampouco um verdadeiro nome, mas que eles podiam ser nomeados a seu próprio capricho, né? Eles podiam ser nomeados assim como bem entendiam, ou seja, ele pôde mudar seu nome justamente por abster-se do seu conteúdo jurídico. Ele se define escravo, né? Escravo do Messias. A gente já vai tentar entender essa ideia, né? Aqui a gente tem um conceito totalmente anti-utilitário, né? É uma contraposição que, para o uso da técnica paulina aqui, está indicando uma condição jurídica profana. E, ao mesmo tempo, uma modificação que ele sofre através desse evento messiânico que a gente vai tentar falar um pouco aqui. Né? Vejam, a gente tem uma provocação, então, uma mudança de nome que se apequena diante do romano, né, da linguagem romana, que é uma linguagem de direito, que é uma linguagem justamente que provém das escrituras jurídicas, né, em que esse sujeito que inaugura todo o pensamento, todo esse pensamento clássico que vai ser colocado na medievalidade, se intitula como escravo, se auto-intitula como escravo justamente por não ter uma personalidade jurídica, e sua escravidão é de rompimento. Pessoal, isso é extremamente importante aqui. Aqui existe uma certa polêmica de tradução, né? Justamente por conta da ideia da palavra Christou, né? Dessa palavra Cristo, né? Mas, academicamente, a gente não tem muita polêmica ao trabalhar com isso. Por quê? Em muitas traduções aparece assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Porque logo após Messias, né, tá justamente a palavra, né,
Yesu. Né? Yesu. Essa palavra Yesu, claro, né? Significa o nome, né? Jesus. Entretanto, meus caros, porque muitas traduções vão aparecer assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas aqui, a minha opção vai ser a tradução para Paulo, escravo do Messias, Jesus. Isso daqui vai ter um contexto muito mais importante para a gente quando a gente for significar a ideia messiânica que Paulo traz do judaísmo. Né? Aqui, esse Christou, né, Cristo, né, Christou em grego significa Messias. Né? A tradução é Messias. E é justamente esse espaço messiânico, é justamente esse espaço do Messias, que vai ser a chave para o nosso entendimento de onde reside a justiça na medievalidade. Tá? Por quê, meus caros? Porque talvez o que Paulo está definindo para a gente aqui, né, é uma nova condição messiânica. Né? Princípio, vamos dizer assim, de uma particular transformação de todas as condições jurídicas que não são necessariamente abolidas, mas são substituídas ao ponto romano. Né? O que a gente está pensando aqui necessariamente nesse momento? A gente está pensando em pegar essa estrutura messiânica, né, e trazer essa ideia messiânica para a chave judaica da gente entender o que é uma coisinha chamada espaço do Messias. Espaço messiânico. Meus caros, como vocês sabem, como vocês já devem ter estudado, né, a gente tem, dentro da cultura judaica, os 10 mandamentos, que são essencialmente legais, e mais uma centena de mandamentos não escritos, né? E dentro da tradição judaica, a gente tem uma questão muito interessante, que é a esperança messiânica, a esperança do espaço messiânico. Essa esperança do espaço messiânico, ela tem uma ligação muito interessante com a filosofia, porque esse espaço messiânico é um tempo de agora, é um tempo que não está no plano do paraíso, ele está no nosso plano, né? Ele está no nosso plano, justamente, para que haja um espaço de convivência messiânica, ou seja, um espaço de convivência onde não haja mais sentido em seguir as regras mosaicas, de seguir as regras de Moisés. Ou seja, existe um espaço nesse tempo do Messias em que a própria lei judaica não vai mais precisar ser utilizada. Né? A própria lei judaica não precisará mais ser utilizada. A gente tem um rompimento com a lei. Então existe um conceito judaico muito interessante aqui, que no tempo do Messias, no tempo da volta do herdeiro de Davi, né, a gente vai ter uma possibilidade de as próprias leis mosaicas não serem cumpridas, porque não haverá mais necessidade, não haverá mais necessidade do rabino. Né? E é isso que, na interpretação acadêmica, filosófica, ao menos disso que a gente está trabalhando aqui, que vai ser a chave de interpretação para o início da medievalidade. Porque o rompimento que Paulo faz aqui ao dizer-se escravo do Messias e ao chamar-se de Paulus, referindo-se diretamente ao conceito romano, é um rompimento com a lei romana. É definir-se escravo como conceito jurídico do romano, daquele sem personalidade jurídica, escravo do tempo messiânico, da negação do próprio eu. Porque vejam só que interessante, pessoal. Esse Cristó aqui, Cristós, né, não pode ser senão um apelativo a partir do momento que Paulo, né, jamais se refere a Jesus, né, o Kyrios, necessariamente como Messias. Tanto que não importa necessariamente para Paulo de Tarso quem é o Jesus real, né? Ele trata a ideia de
Jesus de Nazaré como um Jesus messiânico, né? Mas aqui significa precisamente o cumprimento messiânico, né? Que se cumpre, ele não faz senão projetar sobre o texto paulino o nosso esquecimento original do termo Cristo, né? Que não é obviamente um incidente, mas um dos resultados secundários do trabalho admirável da construção dessa parte da teologia cristã que os modernos chamam de cristologia, né? Isso daqui, para mim, tem um peso excepcional porque a gente vai estudar, porque isso modifica totalmente a referência dos gregos que a gente está tendo até agora. Isso retira totalmente do sujeito a responsabilidade, ou melhor, a possibilidade de ser um sujeito virtuoso. Não porque, e é isso, e aqui que é a chave interessante da questão. Não porque esse sujeito é o pecaminoso, como no movimento do Antigo Testamento. Por quê? Porque a ideia paulina é justamente apresentar um Messias, o espaço messiânico, que substitui essa cadência de um sujeito pecador, né? A gente já tem alguém que se redime pelos pecados da humanidade, ou seja, quase como um novo Adão, né? Um novo Adão e Eva, que não são mais os expulsos, mas os inclusos. Aqui, na verdade, a gente tem um espaço em que não sou eu o virtuoso, não sou eu aquele que opta pela justiça, justamente porque se eu aqui preservado no texto paulino, é um eu de negação. A chave da estrutura de justiça do tempo medieval é a negação do próprio ser. É a negação do eu. Ou seja, a lógica da medievalidade não está em pensar na justa posição contra os gregos, né? Ao contrário dos gregos, de tirar a justiça da cadência social, da cadência do sujeito e passar para Deus, como é passado em muitos resumos de filosofia. A gente não está fazendo uma simples passagem do homem para Deus. Não, não é isso que está fazendo a medievalidade. A gente está passando da justiça do homem, da justiça da virtude humana, para uma negação humana. Ou seja, da impossibilidade humana de agir de acordo com o conceito humano de justiça. Com a negação da humanidade para, assim, ter a afirmação serviçal, a servidão a uma justiça do espaço cristóico, do espaço do Messias. Ou seja, da desnecessidade de encontro por ato racional humano de justiça. A justiça estaria na negação da humanidade, porque essa negação do sujeito, é nessa negação do sujeito que se aproxima do sacro. O que significa sacro, meus caros? O que significa sacralidade? Alguém sabe me dizer o que significa sacralidade? Alguém sabe me dizer? Só temos 5 aqui. Alguém sabe me dizer o que é sacralidade? Sagrado. Sagrado. E o que é ser sagrado, Renato? Se eu digo que você é um ser sagrado, o que é você? De chegar Deus. sagrado, separado, alguma coisa assim, santo, sei lá. Veja só. Olha que interessante isso, Renato. Sagrado, sacro, é aquilo necessariamente que não é humano. É aquilo que não é humano. E por essa referência eu posso dizer que não necessariamente é santo. Essa é a grande questão. Em Roma, por exemplo, vai existir
a ideia do homem sacro. Seria que tem alguma relação o sagrado com o celestial ou não tem nada a ver? O sacro, ele pode ser santo, ele pode ser sagrado, né? Mas ele não necessariamente é sagrado. Ele só não é humano. Tanto assim que, como eu coloquei aqui, em Roma existe uma pena chamada homo sacer, ou homem sacro. Quem é o homo sacer? Homo sacer é aquele sujeito que cometeu tal crime, tal absurdo, tal abominação, que o pretor se nega a julgá-lo. Porque não há pena dos homens tão boa que possa retribuir o crime que esse sujeito cometeu. Então ele é considerado sacro, homo sacer. O que significa isso? Que foi retirada dele a humanidade. Então ele vai ser jogado na sociedade de novo, e se você, por exemplo, Renato, matar o homo sacer, você não comete crime. Porque você não matou um ser humano. Então, se você matar o homo sacer, beleza, você não cometeu crime nenhum. Se alguém na sociedade matar ele, ótimo, sem problema. Se não matar também, indiferente. O que foi tirado dele é a humanidade. O que foi tirado desse jeito foi a humanidade. Ele foi deixado sacro. Ele foi retirado dele aquilo que é humano. Ele não é mais um ser humano. Ele não tem mais o espectro da humanidade. Por isso que não é crime. Por isso que não é crime. Você está matando não um homem, você está matando um nada, se você matar. Então não tem crime que você cometa. Então o sacro não necessariamente é uma coisa santa. Mas a santidade de algo também é uma sacralização. Porque a santidade de uma coisa também é a retirada de uma humanidade. Você não é mais humano, você é santo. Então você também se sacraliza, né? A escritura sacra, a escritura da sacralidade, não é porque é uma escritura sagrada do ponto de vista santo. É porque ela é inspirada num modelo não humano, no modelo divino. Né? Mas assim também vai ser chamado de escritura sacra as escrituras das bruxas na Idade Medieval. Né? As escrituras de bruxaria na Idade Medieval também vão ser escrituras sacras. Não do ponto de vista de santidade, mas porque elas foram escritas por intermédio do demônio. Né? Então elas também são sacras porque não são humanas. Então a grande questão da sacralidade aqui é a retirada da humanidade. Já que nós não somos capazes de sermos sacros por vontade própria, ou a gente precisa de uma pena jurídica romana, ou de uma aproximação de santidade, o que a medievalidade vai trazer para a gente aqui é que a gente vai fazer um movimento de sacralização. A gente não necessariamente vai ser sacro, mas a gente vai fazer uma negação da nossa humanidade, viver como se não humano, como se não fôssemos humanos, para que a gente se aproxime de uma virada sacralizadora. Então a grande ideia da medievalidade é que o alcance da justiça está na negação da humanidade. Não é mais que o ser humano não é capaz de ser justo. Não é isso. Não é que o ser humano não é capaz de ser justo. Mas a justiça só se encontra a partir de uma ideia ideal de Deus. E o que o ser humano faz é parar agora, né, o ser humano medieval, é parar, a partir de Paulo, de tentar seguir a conduta romana de lei, de busca de justiça, ou a conduta grega de lei, de busca de justiça, para reverter a sua humanidade, para negar a sua humanidade, a partir de uma negação, de um viver como se não fosse. A grande metódica do medieval é a abstenção, é a renúncia. Quem já foi um batizado católico, por exemplo, quem já foi padrinho de criança na igreja católica, sabe que a palavra-chave do batismo é a renúncia. Né? Eu renuncio. Né? Você tem que renunciar a algumas coisas para poder se prestar a ser o guardião, né, daquela criança. Né? É a renúncia. E a grande ideia de justiça na medievalidade é a renúncia. Quanto mais demasiado humano,
mais você está distante da justiça. Mas todos nós somos demasiadamente humanos. Então é a negação da própria vida humana que vai ser capaz de revelar esse espaço. Esse espaço messiânico na tradição judaica é o espaço que nega a lei. Você não precisa de lei nesse espaço messiânico. Você age contra a lei. Você rompe com a lei. Porque não é mais dela necessária. Porque ao negar a sua humanidade, você está perto da justiça. E a justiça é o movimento da sacralidade de Deus. Então tem muitos autores que vão fazer resumo, por isso que eu tenho medo que vocês peguem resumo, sabe? Resumo para OAB, essas coisas. E vão falar, a passagem da antiguidade para a modernidade, para a medievalidade é a substituição da justiça no homem para a subjustiça em Deus. Não é isso que está sendo feito na medievalidade. De fato, a gente pode resumir, muito bem resumindo, que na antiguidade a justiça estava presente no ato do sujeito. A justiça era um movimento comissivo. Era um movimento de ação. A justiça era feita pela ação virtuosa. Aqui, no medieval, a gente, a partir de Paulo, consegue observar que existe uma indiferença escatológica em Paulo, justamente para a gente dizer que não é tirar a justiça do homem e passar para Deus. É negar a humanidade, é fazer uma negação de vida para que essa negação da humanidade possa apresentar em si essa escravidão messiânica, essa servidão à justiça. Então, se negar é justamente ser justo. A negação da própria humanidade é a ideia de justiça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está ficando tudo louco. Qual que é a hora que melhora? Nunca. Professor, isso também seria a ideia de fanatismo? Como assim? Como assim, Matheus? Teria alguma coisa a ver com fanatismo? Não sei. A gente pode pensar da seguinte forma. Quando Paulo diz, logo em seguida, é uma passagem muito boa, que é talvez a definição mais rigorosa que ele deu de vida messiana, né? Que agora não está necessariamente em Coríntios, mas está em Romanos, está em 1 Coríntios, né? Que ele vai dizer da seguinte forma, cadê aqui? Está em 1 Coríntios 7. 7, tá marcadinho aqui, 29. Isso então vos digo, irmãos, o tempo se contraiu, o resto é de modo que aqueles que têm esposa sejam como não, entendem? Olha só. Aqueles que têm esposa sejam como não possuidores, e os que choram como não choradores, e os que têm alegria como não tendo alegria, e os compradores como não detentores, e os usuários do mundo como não abusadores. Né? A aparência, então aqui essa é a citação, né? Ele finaliza falando, quero que estejais sem preocupação, né? Esse como não, esse como se não, vai ser grafado em grego da seguinte forma. Tem uma dificuldade com esse lapisinho aqui. Parece que estou escrevendo em grego, né? Isso aqui pode ser transliterado como me, que é o como, se a gente pode traduzir como se não. Tá? Como não, como se não. Né? Esse rosme, como se não, é uma fórmula, vamos dizer assim, de vida messiânica e o sentido último do chamado, da klesis, sabe? Da klesis, do chamado, da vocação. A vocação dessa vocação que o medieval está dizendo que a gente vai ser chamado a vocação do Messias, né? Klesis, chama-se klesis. Essa vocação chama a nada e em direção a lugar nenhum, vamos dizer assim. Por isso, o que a gente pode dizer? Ela pode coincidir com a condição fictícia, vamos dizer assim, ou fictícia ao mesmo tempo factual, na qual cada um se encontra em um chamado. Por isso que eu não sei exatamente se é o que você está falando, Matheus, de
uma mania, né? Uma monomania, mas exatamente por isso ela revoga completamente qualquer mania aqui. A vocação messiânica é revogação de toda a vocação. É confuso isso. Mas essa ideia é revogar, inclusive, isso que é interessante, talvez, essa vocação, esse escravo, é você revogar tudo. É como se não, inclusive, temente. Você revoga, inclusive, a lei divina. Você revoga tudo que você tem. Porque nessa passagem paulina, Mateus, até a sua experiência de Deus é mundana demais para Paulo. Então, até isso você vai revogar. Então, tudo que você vive, veja, é resto, né? Aquele que tem esposa, seja como se não tivesse. O que chora, como se não chorasse. O que é alegre, como se não fosse feliz. Você tem que viver negando as suas próprias existências, né? Não se trata, naturalmente, de substituir uma vocação, igual a gente, talvez seja a pergunta que você fez, substituir uma vocação menos autêntica por uma mais verdadeira. Não é isso que a gente está falando, né? Em nome do que se diria por uma preferência de uma coisa a outra, né? Não é isso. A vocação chama, vamos dizer assim, a própria vocação, né? Essa clesis medieval, ela vai ser bastante por si, né? É como uma urgência, né? Vamos dizer assim. Ô, professor, Oi, aquela que você falou ali, você tem esposa como se não tivesse, o que isso. significa? É complicado, né? Mas aqui, em vez do exemplo da esposa, para ficar mais claro, vamos pegar a última frase. Os detentores e os usuários do mundo como não usuários, como não abusadores. Porque aqui ele está fazendo uma referência clara à lei, tá? A lei romana. Porque ele está falando que os detentores de terra vão perder a terra se eles abusarem da terra, né? Então, essa referência é bem interessante, porque o que ele está falando assim, não é você usar como se não, significa que você vai perder essa terra. Por isso que ele fala isso. Usar como se não fosse um abusador, porque o abusador perde a terra. Você só renega a sua estrutura de ser. Então, por exemplo, aquele que tem esposa haja como se não tivesse, como se não possuísse estrutura marital, é aquele que casa, que tem uma vida humana, renuncia à própria vida humana. Aqui, muito provavelmente, Paulo está falando de castidade. Muito provavelmente. Paulo está falando de castidade aqui. Porque a castidade é uma das grandes renúncias humanas, né? Você está renunciando à sua própria humanidade. Né? Muito provavelmente Paulo está falando de castidade aqui. Porque você tá trabalhando necessariamente com uma negação. Coisa de louco. É louco, é louco. Viu, Mas viu, mulher? Acabou, hein? Acabou. Mas é mais ou menos isso. A estrutura medieval vai ser totalmente fundada nisso. A estrutura medieval vai ser fundada nessa negação, né? Nessa negação de tudo que é humano é pecaminoso e deve ser tratado do ponto de vista teológico pecaminoso. Se você quiser estar na justiça, é pela partir da renúncia. A gente tem, por exemplo, a ideia que vai nascer com a Igreja Católica da Altíssima Paupéritas, que é a revogação de todos os bens materiais, né? Viver na pobreza. Que viver na pobreza é uma das possibilidades de caminho desse viver como se não. Porque viver no conforto é necessariamente a busca humana. Se você vive na pobreza, você age como se não fosse. Isso é uma ideia extremamente medieval. A justiça está aí. A justiça não está em Deus porque a gente não consegue entender Deus para o pensamento medieval. Então, como que a justiça vai estar em Deus se eu nunca acesso Deus e só acesso Deus depois que eu morro? A justiça não está na virtude como pensa o humano. A justiça está na negação do humano. Está no viver como se não fosse. Que é o conceito de espaço messiânico. Você viver num espaço presente, não metafísico, mas de vida, em que você não precisa seguir a lei porque ela não faz mais sentido. Porque a lei não faz mais sentido. Né? Esse como se não, ele aparece aqui como um tensor, né? Ele aparece como um tensor que
que ele não vai tensionar necessariamente o campo semântico, mas ele vai colocar em tensão a forma, né? Chorosos como se não chorosos, isso é, a tensão messiânica não vai em direção a outro lugar, né? E nem se esgota na indiferença entre alguma coisa. Vejam só, ele não vai dizer chorosos como risonhos. Ele não vai opor. Ele vai falar aqueles que choram riem. Não, ele vai falar aqueles que choram como se não chorassem. Aqueles que alegram como se não alegres estiveram. Então é uma afirmação e não uma negação. Quando ele fala aqueles que choram como se não, ele não está falando aqueles que choram como se rissem. Ele está falando aqueles que choram como se não, como que não choram. Ou seja, não é uma oposição de sentidos humanos, como era na Grécia. Não era um platônico de buscar o melhor. É uma negação da própria humanidade. É uma negação da própria humanidade. Essa é a estrutura originária. Olha só, pessoal. Vejam, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente está a partir das 4 primeiras palavras de Romanos. Então, se vocês pensavam que leitura bíblica é só de coisa de igreja e só coisa de religioso, já consegue perceber que não é. A gente está numa discussão extremamente difícil aqui com 4 primeiras palavras da Epístola de Romanos. Né? Ou seja, é porrada isso aqui. Porrada. Professor, se fosse tão fácil, não tinha os calvinistas, do sétimo dia, Luteranos. os arminianos, tudo Sim. esse povo, cada um tem uma linha diferente. Cada um tem uma linha diferente. Isso aqui é de uma complexidade gigantesca para a gente pensar. E os evangélicos não se entendem, eles caem no porrete. Verdade, verdade. Tem muita linha evangélica que não se aceita, né? Não se aceita. Nem vai, se a gente for falar ainda da briga católica e evangélica, ainda maior ainda. Né? Tirando, ainda se a gente for pegar a interpretação cristã do Antigo Testamento e a interpretação judaica do Antigo Testamento. Aqui a gente está trabalhando com uma parte do Novo Testamento. Se a gente for Novo Testamento. Se a gente for parar para o Antigo aqui, o rolo vai ficar muito maior. Né? Fica. Vai ficar muito maior. Mas vocês estão entendendo mais ou menos isso? Eu estou tentando colocar isso para falar como é diferente a posição da justiça da Grécia para o medieval. Porque a Grécia tem um posicionamento muito claro onde está a justiça. A justiça está no ato virtuoso. A justiça pode ser encontrada pela ação afirmativa, pelo agir. No medieval, não está aí. Ela está na omissão de agir. No agir como se não. Não está em Deus. E eu quero insistir que a justiça não está em Deus. Por que a justiça não está em Deus para o medieval teológico? Porque Deus é a justiça. Ele é a representação perfeita. É verdade. Ou seja, e Deus não é compreensível para a ação humana justamente por causa do Gênesis. Né? A gente não acessa Deus. Só que o cristianismo teve a experiência do Messias com Jesus de Nazaré. E a partir disso se vem a possibilidade, que é aí que entra o medieval, de ser vocacionado, ser chamado para a justiça. E como que se é chamado à justiça? Negando a si mesmo. E qual que é a explicação de Paulo para agir como se não, o negar a si mesmo? É ser escravo. Escravo de um espaço messiânico. Escravo de um espaço de negação da própria humanidade. Então, o medieval é feito de renúncia. A ideia da virtude da justiça medieval é a renúncia. Isso vai justificar muitas vezes tanto filosofias muito bonitas e muito interessantes como atrocidades da Idade Medieval. Eu já vi uns cristãos assim, pode se titular de forma significativa um tanto extremista, que coloca assim no Facebook, eu sou escravo de Jesus. Sim. Um negócio meio forte, né? É forte, mas você vê que está na primeira frase de Romanos. Né? Ser escravo Só que aqui tem essa ideia, né? Eu interpreto isso daqui, a linha que eu sigo, interpreta que é escravo desse espaço messiânico, não necessariamente de Jesus, porque Paulo necessariamente não considerava Jesus de Nazaré como o indivíduo, e sim como uma imagem, né? Então, do ponto de vista filosófico, eu acho que está mais ligado a isso. Mas o escravo é uma palavra bem importante no medieval. Porque ou você é escravo da justiça messiânica, do tempo messiânico, ou você vai viver sempre
na profanação. Ou seja, o que eu falei, a gente vai ter a instalação de pensamentos muito interessantes, humanistas na Idade Medieval, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, os franciscanos, que são renunciadores da vida material e que vivem para o outro como forma de renúncia à própria vida. Né? A ideia franciscana, por exemplo, é uma renúncia da própria vida. Você renuncia a si mesmo para viver pelo outro. É uma das formas de você tentar justiça. Você nega a si para ser do outro. Então é uma das formas paulinas de tentar encontrar a justiça. Mas, ao mesmo tempo, você também justifica nesse paradigma muitas atrocidades da Igreja Católica, principalmente da Inquisição Espanhola, principalmente ali, né? Na Idade Medieval, as torturas, as inquisições, o Maleus Maleficarum, perseguição às bruxas, vai ser também fundado nisso, né? Na ideia de que aquele que vive a vida da humanidade está negando a ideia de Cristo, né? A ideia cristã, o elemento cristóico. Então a gente vai ter, de um lado, uma filosofia bem interessante, de outro, um fundamento também que teve algumas chagas aí na Idade Medieval. E aí, estão entendendo isso? Sim, sim. Até quando. Por isso que eu entendi, que eu fiz a pergunta pro professor sobre o fanatismo. Uhum. Quando o Renato ele falou sobre, lá, ver citações, sou escravo de Jesus. Uhum. Daí quando diz isso, que ele falou que é até uma expressão forte, que eu também concordo, Sim. daí que seria o fanatismo, não seria? Sim. Porque quando eu digo que sou escravo de Jesus, parece que eu estou submetido a tudo que ele como eu posso dizer? Submetido a ideia, né? aquela ideia de que está correto tudo que foi feito, né? E que eu estou subordinado a isso, mesmo que de certo modo esteja errado. Uhum. Eu serei submisso a isso, porque eu sou fanático, eu sou escravo, né? Sim. Bom, não, eu entendo o que você está falando. O professor, dá a entender isso aí mesmo, que essa questão do escravo, que você está subordinado ao elenco de diretrizes dele. Sim. Né? E vejam, essa que é a questão interessante aqui. Pelo menos na análise filosófica do texto paulino, o fanatismo deveria ser negado também. O escravo aqui não é você, em tese, tá? Não é o que a prática mostra, mas em tese, esse escravo seria justamente a perda. O escravo é uma referência muito clara ao direito romano aqui. Paulo está fazendo uma referência ao direito romano. Porque o escravo é aquele que perde personalidade jurídica, ou seja, perde a humanidade. Né? Então a ideia de escravo aqui seria aquele sujeito que não vive mais por si, mas que vive no espaço messiânico, que vive nesse novo espaço. Então, na verdade, ele não se submete necessariamente a qualquer coisa. Ele se submete a deixar de ser humano. Essa que seria a lógica. Mas, claro, aqui você vai ter possibilidades de pegar estruturas extremamente fanáticas aqui. Mas é interessante que, por exemplo, esse sujeito que nega a própria humanidade, ele não teria direito, por exemplo, de pregar para alguém, né? De fazer apologia a ninguém, porque ele não é nenhum sujeito, ele nega a si mesmo, ele tem fé como se não tivesse. Né? Então aqui a ideia de fato é de passividade, né? Na verdade aqui a ideia é de você ser a docilização completa, é você se negar a sua própria existência a qualquer custo, né? E isso é justiça do ponto de vista medieval. A justiça está em você negar a si mesmo, que é uma estrutura de docilização, né? Aquele que nega a si não faz mal para o outro, só faz mal para si. E aí? Justiça está a negar a si mesmo. Isso. Interessante, né? É interessante. Tem muita gente que escreve sobre isso. Vocês já devem ter ouvido falar do Agamben. Já ouviram falar do Agamben? Do George Eu Agamben. não.
Jorge Agamben é um autor que escreve muito sobre isso. Se eu conseguir algum PDF, eu mando para vocês também. Ele é o quê, professor? Ele é um filósofo vivo ainda. Ele é um filósofo vivo ainda. Escreve muito sobre isso. Tem o Joseph Taubes, tem vários filósofos que tentam fazer um pensamento filosófico em cima da estrutura medieval, né? Aqui na faculdade mesmo a gente tem, né? Vocês não tiveram a hora que ele dá aula da manhã, que é o professor Alessandro Zeni. O professor Alessandro Zeni, ele trabalha com filosofia medieval, né? Ele trabalha com esse ponto de vista. Bem interessante. Certo? Certo. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Aproveitar que a gente está. O que o senhor acha da relação entre meritocracia e religião? Você vai tocar num ponto bem sensível, né? Bem sensível, né? Que para muitos religiosos vai ser até polêmico, né? Porque basicamente você tem um rompimento de tradução que é o ponto da hermenêutica do século XVI, que mudou a interpretação de uma estrutura bíblica, que ela deu início, não seria necessariamente a ideia de meritocracia, mas é a ideia de meritocracia, mas é a ideia de autopromoção, né? Ou como você vai encontrar em alguns modelos, principalmente luteranos, a ideia de prosperidade, né? A ideia de prosperidade, que ela muda a partir de uma estrutura de tradução, tá? Porque você tem em uma certa passagem bíblica a ideia do aqueles que são chamados, também a ideia de classe, permanecerão onde estão, né? E isso vai ser traduzido por Lutero por uma palavra alemã chamada Beruf, que é a ideia de vocação, mas Beruf é vocação de trabalho, né? Então, a partir daí, a gente vai ter o começo do rompimento com a ideia medieval que a gente está estudando agora, que é da autonegação, para a ideia de promoção de si, né? A partir de que você sozinho vai dar sentido ao caminho de Deus. Ou seja, uma sociedade justa é a sociedade produtiva. Isso está muito ligado ao luteranismo, tá? Vai ser uma modificação de tradução. Tanto que você vai ter justamente esse rompimento. O movimento católico até então, o movimento de negação, que vai ter essa retirada da ideia dos bens materiais, etc. E a partir do luteranismo você vai ter a ideia da prosperidade, da possibilidade de cada um poder prosperar e isso ser bom, né? Isso é uma interpretação religiosa muito polêmica, né? Do ponto de vista católico, isso é extremamente pecaminoso. Do ponto de vista luterano, você prosperar é extremamente importante, né? Então a gente vai ter uma discussão aí, não necessariamente filosófica, mas teológica sobre a interpretação da Bíblia, né? Mas a gente tem uma diferença clara. A partir do luteranismo, a gente tem a ideia da meritocracia entrando, né? A ideia da prosperidade. Essa ideia, por exemplo, de Deus prover, é uma ideia muito moderna, uma ideia a partir de Lutero, né? Até a Igreja Católica no medieval, você não tem essa ideia de que Deus te provém nada. Deus não te dá nada. É muito interessante isso nas Escrituras. Por isso que eu falo, se vocês forem ler... Interessante, hein? É muito interessante. Se você for ler a patrística, por exemplo, da Igreja Católica, vai estar muito claro lá que Deus não te dá nada. Deus já te deu o caminho para você seguir. Você não vai ter de Deus premiações. Seria ser ilógico na medievalidade você pensar em pedir algo para Deus. Era até ilógico. Porque Deus não te dá nada. É comunitário, é eclesiástico, é comunitário. Ele dá para a humanidade. A ideia de que Deus provém vem a partir da hermenêutica luterana no século XVI. Professor Cortella diz que o que ele ensinou para os filhos dele, quando faz 12, 13 anos, não sei se você chegou a ver essa palestra dele, Cortella fala que a vaca não dá leite, dá tudo um suporte para você tirar o leite da vaca, tem que amarrar o rabo, acordar 3 da manhã, senão te embostia tudo, dá tudo um trabalho, mas né, essa ideia de não, a vaca dá leite. Sim, eu lembro disso daí. Eu já vi isso também. Mas é bem interessante isso mesmo, porque a gente não tem nem a posição medieval em falar da promoção de Deus. Deus não promove nada. Não tem como Deus prover na sua vida.
na ideia medieval. Isso é uma reinterpretação bíblica do século XVI. Certo ou errada, isso não é uma discussão que eu posso entrar. A questão é que houve uma modificação a partir do século XVI com Lutero em reinterpretar a Bíblia a ponto de dizer que sim, que a gente se promove em Deus, que há uma possibilidade de uma promoção individual, que vai coincidir com a ascensão do liberalismo, né? O liberalismo é essencialmente luterano. O liberalismo é luterano, ele tem essa ligação tanto calvinista quanto luterana, né? Os grandes pensadores liberais são luteranos, né? Locke, Kant, Rousseau são os pensadores ligados a isso. A ideia da meritocracia liberal, ela vem acompanhada com a ideia da reinterpretação bíblica da providência de Deus, que Deus provém a pessoa e não a humanidade, né? Isso é uma ideia muito nova. Não faz parte do pensamento filosófico medieval. Professor, a Igreja Católica, tem uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi esses dias aqui, vendo umas aulas de direito constitucional. Me corrija se eu estiver errado. É a desapropriação, a posse do terreno vazio que é por iniciativa da Igreja Católica, não é? Sim, sim. Eu não sabia disso aí, não. Não, é possível. É um acordo, inclusive não é nem brasileiro, faz parte do acordo da Santa Sé, né? Do acordo internacional. Que coisa! Acordo Internacional de Santa Sé. Que coisa, hein? Bicho. Como é que é, Renato? Eu não ouvi. Eu não entendi direito. Sobre o que você falou? Quer falar aí, professor? Não, pode falar. Eu tava assistindo um vídeo aqui, que eu assino Alfa, concurso aqui, eu assino só para assistir o direito constitucional. E o professor falou lá que, se não estou enganado, é a posse do terreno vazio, a desapropriação, não me lembro qual dos dois ou é os dois. E é a iniciativa da Igreja Católica. Ah, sim. Oh, que legal. Eu também não sabia. Interessante. Tem muita coisa, infelizmente a gente não tem tempo de estudar todas essas questões, mas se a gente fosse pegar pensamento medieval, gente, vai longe, viu? É a mesma coisa do grego. A gente só estudou Aristóteles e Platão. A gente deixou quantos pensadores gregos muito mais interessantes para trás, né? Mas a gente tem que ter uma opção, né? Infelizmente a gente não tem tempo para tudo. Mas bem, alguma dúvida? Não. Eu só fiz essa pergunta porque para mim a meritocracia, assim, bem em síntese mesmo, tem a ver mesmo não com questões relacionadas à religião, né, mas a própria pessoa mesmo. Sim. Né? Mas vai ter um nada debate. Com... Isso vai ter um debate sim, religioso um debate. muito grande. Isso vai ter um debate muito grande. Muito grande. Uhum. Se você for pegar a teologia protestante aí, não vai ter a mesma visão da teologia católica sobre isso. Então não é um debate fácil dentro da teologia sobre a meritocracia. Imagino. Mas é um debate existente, é um debate central na teologia também, na filosofia teológica, a meritocracia. Principalmente porque o liberalismo é essencialmente protestante, né? Claro que é protestante, porque é o liberalismo que traz a separação igreja-política. A Igreja Católica une. É legítima a ideia da teocracia, né? Então você tem uma experiência política bem diferente também, né? No rompimento luterano com rompimento... Gente, é simples, ó. Acaba a ascensão, se a gente for pegar filosoficamente em marco histórico, Grécia acaba a ascensão grega com a ascensão da filosofia católica, dessa filosofia de renúncio. Acaba a filosofia católica pelo rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica e a ascensão do luteranismo e do calvinismo, juntamente com a ideia liberal. O rompimento da Inglaterra, como que é? Quando a Inglaterra rompe com a Igreja Católica, né? Por causa do Calvino. Por causa do Calvino? Porque, na verdade, por causa do rei, né? Porque o rei queria se divorciar, né? E não podia pela Igreja Católica. Daí a Inglaterra se reivindica não mais católica, mas calvinista. Lá o que predomina é Pessoal, anglicana, deixa eu se fazer não uma me engano. Sim, hoje sim. O que é esse calvinismo? Desculpa até a minha ignorância, eu nunca parei para pesquisar também. Aproveitando a oportunidade, o que é isso? Calvinismo. É do João Calvino, né? São interpretadores bíblicos. São interpretadores bíblicos, né? Você vai ter uma série de interpretadores bíblicos, de hermeneutas bíblicos, que vão dar origem a novos modelos religiosos fora da Igreja Católica, né?
Vão ser pessoas que retraduzem a Bíblia no século XVI. Até o século XVI, ninguém podia traduzir a Bíblia senão os escribas. Senão era queimado, né? Senão era torturado, queimado. A partir do século XVI tem uma revolta no Lutero, com Lutero, e você começa a poder ser hermeneuta. Então você vai ter uma série aí, o João Calvino, o Martinho Lutero. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Miller, né, o Millerismo, que vai dar origem aos adventistas, por exemplo, o 13º dia, né? Então você vai ter vários novos interpretadores bíblicos que vão dar origem a novas religiões. Que é o movimento evangélico, né? O grande movimento evangélico sim. vai ser dividido nesses interpretadores bíblicos. Então, por exemplo, a palavra está lá, por exemplo, é a mesma, mas aí essas pessoas, esses hermeneutas, eles vão lá e buscam interpretá-la da forma que eles imaginam, né? E traduzir também, né? Até faço... É uma coisa interessante de se fazer. Por exemplo, você pega essa daqui, essa Bíblia de Jerusalém, e a que está embaixo aqui, que é a Tebe. Você pega Novo Mundo, que é tradução milerita, que é tradução do Testemunho de Jeová. Você pega a Tef, que é tradução milerita, e compara as traduções, as palavras são diferentes. Por que as palavras são diferentes? Porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo em grego. Então tem uma dificuldade de traduzir. Então você interpreta até pela própria tradução da palavra, né? Então até pela tradução da palavra você encontra novas interpretações. E os evangélicos não falam a mesma língua, não tem jeito. Não tem jeito, porque por causa das raízes interpretativas. Não tem jeito, é uma divisão terrível. Sim, claro, você vai pegar, por exemplo, a interpretação batista, que vai usar a tradução TEF, né, da Bíblia, e como que chama do Macedo lá, esqueci como que chama do Macedo, Universal, vai ser extremamente oposto, vai ser oposto à interpretação. A Universal, qual Bíblia que eles seguem? Qual linha que eles seguem? A Universal é uma linha esquisita, tá? É uma linha, né? é uma quimera interpretativa ali, muito ligada ao Antigo Testamento, mais ao Antigo Testamento, principalmente. É bem louco, na verdade. O que o Macedo fez ali foi um negócio novo, ali, com várias interpretações diferentes. Eles não seguem uma linha só, né? Eu não sei que linha que ele segue, mas que o Money entra. Sei que tá falando, não tô falando nada, hein? Bom, pessoal, mas vamos Beleza. às 11 horas já. Daí, semana que vem a gente continua, beleza? Valeu, professor. Mais aqui, né? Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Abraço. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.